Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Henrique Magalhães Aranha, sou médico aqui no Núcleo de Educação Permanente do Consurge e hoje a gente vai falar aqui nesse momento a respeito de medicações dentro da urgência e emergência. Bem, dentro das medicações, o que a gente tem de mais significativo são as medicações de uso comum, né, dentro das nossas ambulâncias, sejam essas ambulâncias USB ou USAs, e da mesma forma, algumas medicações que são de uso exclusivo das unidades de suporte avançado, das USAs. De qualquer maneira, é interessante que todos os profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, assim como os nossos profissionais condutores socorristas, tenham o máximo de conhecimento possível a respeito dessas medicações a serem utilizadas na urgência e emergência. Dando continuidade, num primeiro momento, a gente tem um desafio, que é um desafio global, que diz respeito ao uso seguro de medicamentos, uma vez que práticas inseguras e erros de medicação correspondem a uma das maiores causas mundiais de danos evitáveis em pacientes. Na imagem aí vocês podem ver que as ampolas, de medicação, elas são muito semelhantes. Então, é necessário uma visualização adequada, uma leitura adequada dessas ampolas que são semelhantes para evitar esses danos relacionados à aplicação inadequada de uma medicação. Quando a gente fala sobre doenças cardiovasculares, nós falamos de um dos carros-chefes no que diz respeito ao atendimento de urgência e emergência no serviço de atendimento móvel de urgência. Não só trauma, mas também algumas doenças clínicas, como doenças cardiovasculares, e aí nós temos infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, são extremamente significativas dentro do nosso atendimento. E essas doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por aproximadamente 390 mil mortes foram responsáveis no ano de 2024, dados esses extraídos em dezembro de 2024. Já em 2025, em dados extraídos aí, aproximadamente em abril agora de 2025, já tinha em torno de 120 mil acometimentos por conta de doenças cardiovasculares. E uma das primeiras medicações que a gente tem diz respeito justamente à utilização do AS, ácido acetil salicílico, de 100 miligramas, que é utilizado, muito utilizado na síndrome coronariana aguda, na dor torácica, caracterizada como síndrome coronariana aguda. É o primeiro antiagregante plaquetário, ele impede o tromboxanar 2, elimina o estimulador agregador plaquetário, utilizado de 200 a 300 miligramas na síndrome coronariana aguda. De uma maneira geral, a gente utiliza 3 comprimidos de 100 miligramas, totalizando aí 300 miligramas por via oral. Dando continuidade, falaremos também do clopidogrel. O clopidogrel de 75 miligramas é o segundo antiagregante plaquetário, uma vez que é recomendado a dupla antiagregação plaquetária com a utilização do AS e do clopidogrel, por exemplo. Existem outros, tá, gente? Mas de uma maneira geral, o mais utilizado é o clopidogrel. É uma prevenção secundária de eventos trombóticos e no caso, por exemplo, de uma angioplastia transluminal coronária primária, a recomendação é de 600 miligramas. No caso da fibrinólise, a recomendação é de 300 miligramas. E em pacientes acima de 75 anos, a recomendação de 75 miligramas. É um profármaco, tá, gente? Então ele passa pelo fígado para liberar a forma ativa e é essencial que a gente entenda que, por exemplo, outras medicações, como por exemplo o omeprazol, então podem interagir em algumas questões medicamentosas. O omeprazol, por exemplo, inibe a cascata reacionária do clopidogrel. O isosorbida, o nitrato, de 0,5 miligramas, tá? De 5 miligramas, perdão, é um vasodilatador, tem efeito analgésico, tá? E é contraindicado, muito significativo isso, ele é contraindicado em infarto agudo do miocárdio de ventrículo direito, então supra de parede inferior, e também em quadros quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio associado a uma hipotensão significativa. Ele diminui a pré-carga, e em caso, por exemplo,
de hipotensão, ele pode piorar um quadro de choque, assim como a morfina. Então, tanto a isosorbida, né, o nitrato, quanto a morfina, em suspeita de um infarto agudo de ventrículo direito, a gente precisa ter a certeza, né, de estar diante de um infarto de ventrículo direito. Então, D2, D3 e AVF suprado, por exemplo, né, e um acometimento é necessário fazer B3R, olhar a parede para ver se tem acometimento de ventrículo direito ou não, antes de tomar conduta de utilizar o nitrato ou a morfina. Então, no infarto agudo do miocárdio com supra de ST e AMCSST, infarto agudo do miocárdio com supra de ST, a gente pode fazer o uso, por exemplo, do trombolítico. É uma realidade já em alguns consórcios, é a realidade já em alguns SAMUs, e a expectativa é que seja uma realidade também para a gente, e dessa maneira a gente já vai passar alguns conceitos relacionados a isso. Então, o trombolítico, né, o tenecteplase, por exemplo, de 50 miligramas, né, a seringa de 10 ml de diluente e o frasco com pó liofilizado. Após a reconstituição, é 1 ml para cada 10 kg de peso a aplicação. As contraindicações absolutas, né, sangramento intracraniano, AVC isquêmico nos últimos 3 meses e presença de discrasia sanguínea. Aqui a demonstração, né, uma das imagens demonstrando a formação do trombo, né, dentro do vaso sanguíneo, a imagem em vermelho aí no alto. A outra imagem mostrando, né, o tenecteplase, a ampola, né. Embaixo aqui uma imagem de um eletrocardiograma, né, com a onda P, o complexo QRS e a onda T. E ao lado, né, uma alteração, está escrito aí ST elevation, né, que significa uma elevação do ST, que é justamente o supra de ST tão falado. Outro trombolítico que pode ser utilizado é o alteplase. Né? O alteplase ele é de 50 miligramas, é utilizado, por exemplo, em acidente vascular encefálico isquêmico, mas pode ser utilizado também em AM tromboembolismo pulmonar. Aqui na imagem a gente tem um AVC isquêmico, né, quando a gente tem um comprometimento da irrigação sanguínea e consequentemente da oxigenação de parte do tecido encefálico. Ao lado, o AVC hemorrágico, quando eu tenho esse comprometimento de oxigenação, mas por conta de um sangramento e consequente danos locais. Ao lado, uma imagem do alteplase, o atilise, de 50 miligramas. E algumas recomendações seria, por exemplo, a utilização de 15 miligramas em bolos, 50 miligramas em 30 minutos e 35 miligramas em 60 minutos. No entanto, a gente trouxe na sequência aí para vocês, né, uma tabela, né, de dose para o tratamento, por exemplo, de AVC isquêmico agudo. Tá? Vocês verão aí nessa tabela inicialmente aí o peso. Né? A partir do peso, a gente consegue aqui determinar o peso do paciente, a dose total a ser realizada a partir do peso. Então, um paciente de 60 quilos, olha, a dose total é 54 miligramas. E a gente já vê em seguida como que deve ser essa aplicação. Então, 10% em bolos, então 5,4 em bolos, tá? E posteriormente, né, o restante a ser infundido, ok? Então, tem aqui a indicação de como que deve ser a infusão dessa medicação de maneira contínua no caso de um AVC isquêmico, acidente vascular encefálico isquêmico. Além disso, existem contraindicações. Né? Aqui dentro das contraindicações, né, para o uso do trombolítico, isso é essencial de ser identificado antes da aplicação. Tá? Então, AVC hemorrágico, né, ou de etiologia desconhecida independente do tempo, AVC isquêmico nos últimos 6 meses, neoplasia ou lesão do sistema nervoso central, cirurgia ou trauma maior nas últimas 3 semanas, sangramento gastrointestinal no último mês e sangramento ativo conhecido. E algumas contraindicações que são relativas, AVC isquêmico transitório nos últimos 6 meses, uso de anticoagulante oral, gestação até 1 semana pós-parto, punções em locais não compressíveis, ressuscitação cardiorrespiratória traumática,
hipertensão arterial sistêmica refratária, hepatopatia avançada, endocardite infecciosa e úlcera péptica ativa. São algumas contraindicações relativas para a utilização do trombolítico. Ao lado, alguns dos cuidados, né, que a gente tem que ter após o uso do trombolítico, né? Então, alguns deles são importantes até mesmo no atendimento pré-hospitalar, né? Quando você tem a indicação de aplicação do trombolítico, é importante, por exemplo, observar que não é recomendado a realização de cateterização venosa central ou punção arterial nas primeiras 24 horas, não passar a sonda vesical até pelo menos 30 minutos após o término da infusão, né? Não passar a sonda nasentérica, né, nas primeiras 24 horas. Então são alguns dos cuidados que são importantes serem observados, oferecer oxigênio terapia, né, então suplemento de oxigênio terapia. Então tudo isso a gente tem que observar mesmo sendo atendimento pré-hospitalar, desde que disponível o trombolítico e sua aplicação seja recomendada, né, a partir dos critérios técnicos adequados. Além, né, desses quadros que a gente já discutiu aqui a respeito da aplicação de medicações, temos também, por exemplo, hipertensão e insuficiência cardíaca, né? Uma das medicações recomendadas é o captopril, 25 mg, é um vasodilatador, auxilia a função da bomba cardíaca e tem uma perda de 50% da biodisponibilidade com o estômago cheio, é uma característica significativa. Os estudos mostram não haver nenhum tipo de superioridade do uso da medicação de maneira sublingual, tá, gente, comparado com oral. Então, ela é uma medicação para utilização oral, tá? Então, não há necessidade de recomendar que o paciente coloque o captopril embaixo da língua, não, tá bom? Dentro da parada cardiorrespiratória, a medicação que a gente utiliza de maneira mais comum é a epinefrina, né, ou adrenalina, que se apresenta como 1 mg por ml, tem potente efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco. E no PCR em adulto, né, a recomendação é 1 mg a cada 3 a 5 minutos. Então eu posso recomendar 1 mg de 3 em 3 minutos, 1 mg de 4 em 4 minutos, 1 mg de 5 em 5 minutos. O que é mais comum é a utilização de 1 mg de 4 em 4 minutos, porque aí vai coincidir com o ciclo de checagem, né, de ritmo e pulso. Então, como checa a cada 2 minutos, então um ciclo vai checar, no outro ciclo não, no outro ciclo checa novamente e com isso faz a aplicação da epinefrina, tá? Então, um ciclo você checa a aplicação da epinefrina, no outro ciclo você vai conferir só pulso e ritmo, passou mais 2 minutos, deu 4 minutos total, você vai lá e checa de novo a aplicação da epinefrina e mantém aí 1 mg de 4 em 4 minutos, por exemplo, mas o intervalo pode ser de 3 a 5. Além da epinefrina, né, na parada cardiorrespiratória, a gente tem a amiodarona de 50 mg por ml, são 3 ml a apresentação. Então nós temos 150 mg, né, em cada ampola. No PCR, né, na parada cardiorrespiratória do adulto, a recomendação é de 300 mg, então 2 ampolas, desde que ritmo chocável, né, gente? E posteriormente uma ampola de 150 mg intercalado com a epinefrina. Como eu disse, desde que presença de ritmos chocáveis, tá? Então, FV ou TV sem pulso. Então, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, como a gente consegue verificar aqui nessas imagens aqui ao lado. Ainda, né, voltando a falarmos da epinefrina, a epinefrina, né, ela tem efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco. E na PCR pediátrica, a recomendação é diluir 1 mg em 9 ml de água destilada ou soro e dessa solução fazer 0,1 ml quilo, tá? Que dá 0,01 mg por quilo. E no caso da amiodarona, 5 mg por quilo. Tá? Aqui, né, a gente tem a indicação aí dos ritmos não chocáveis, né? Então em caso de atividade elétrica sem pulso e assistolia, e aqui os ritmos chocáveis, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Lembrando que a adrenalina, né, a epinefrina, a gente aplica em
todas as paradas, né? Seja ritmo chocável ou não chocável. Já a amiodarona, ela é recomendada em paradas com ritmo chocável, ok? A lidocaína, né, sem vasoconstritor, né? A lidocaína pode ser também utilizada. Ela tem uma produção anestésica e bloqueio com efeito potencializador da epinefrina, então da adrenalina. A utilização 1 a 1,5 mg por quilo, mais 0,5 a 0,75 mg por quilo intercalado com a epinefrina. Tá? Então, 1 ml é 20 mg. Fica mais fácil da gente entender a quantidade que precisa ser realizada. Tá? O sulfato de magnésio a 10%, 2 gramas EV de 1 a 2 minutos. Tá? A indicação, por exemplo, no ataque cardioventricular polimórfica, né? Então, torsade points. Então, paciente instável, né? Isso é importante. Paciente instável, né? Em PCR, não usar outros medicamentos, ainda que sejam antiarrítmicos. Tá? Então, a gente precisa identificar adequadamente o que utilizar nesse paciente da urgência e emergência no serviço de atendimento móvel. Tá? A parada cardiorrespiratória, então, é essencial a gente ter o reconhecimento, né, da presença ou não do ritmo chocável para determinação de qual medicação utilizar. E a taquicardia ventricular polimórfica, né, ela é uma doença genética, afeta a regulação do cálcio intracelular no tecido cardíaco e em pacientes, né, que apresentam predisposição a ataque, arritmias ventriculares e morte cardíaca súbita, alguns desses pacientes eles vão justamente apresentar esse risco durante o aumento da atividade adrenérgica, no estresse físico ou emocional. Né? Então aí tem uma imagem demonstrando, né? Então quando começa o exercício, a gente já tem ali uma arritmia, né, na demonstração. Após 1 minuto já evolui para essa taquiarritmia. Com 3 minutos, 4 minutos, você já tem ali uma alteração significativa, que é quando o paciente pode evoluir para o que a gente chama de morte súbita. Né? E quando o paciente interrompe o exercício, após uma recuperação de aproximadamente 1 minuto, começa a voltar ali, diminui essa alteração na avaliação do ritmo cardíaco. Um outro tipo de emergência é a emergência gravídica, né? A gente pode estar diante de uma eclâmpsia ou de uma pré-eclâmpsia, né? A recomendação é a utilização de sulfato de magnésio a 10%, então 100 mg por ml, 4 ampolas a 10% em bolos, né? Ou pode ser diluído aí em 100 ml de soro fisiológico, aplicação de 15 a 20 minutos. Tá? Então tem que reconhecer o risco, né, da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia, reconhecer o quadro clínico para poder fazer a aplicação adequada da medicação. No choque anafilático, a gente tem como recomendação a utilização da epinefrina, né, da adrenalina, 1 mg por ml, lembrando que 1 mg são 1000 microgramas. Tem potente efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco. A dose é de 0,3 a 0,5 ml a cada 5 minutos, dependendo da gravidade. E a recomendação é de aplicação no músculo vasculateral da coxa, devido a facilitar, né, uma maior concentração sérica dessa medicação. Na pediatria, né, no choque anafilático na pediatria, lembrar, né, que a epinefrina, né, é também utilizada. Tá? Ela tem potente efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco. Então, 1 mg por ml, mais uma vez, 1 mg tem 1000 microgramas. E aí, a recomendação, né? 10 microgramas por quilo intramuscular. Então, em crianças menores de 6 meses de idade, 50 microgramas. Crianças entre 6 meses e 6 anos, 120 microgramas. Entre 6 anos e 12 anos de idade, 250 microgramas. E existem já estudos tentando desenvolver aí a utilização da epinefrina sublingual, mas ainda não temos como aplicá-la. Dentro de medicações, uma das questões também extremamente significativa, né, é a sequência rápida para intubação. Só que na sequência rápida para intubação, antes mesmo de fazermos, né, a medicação para intubação, a gente precisa fazer uma estabilização do paciente, pré-oxigenação e etc. E talvez nesse momento, né, que é o momento que a gente chama de pré-drogas, a gente já precise definir
algumas situações significativas, como por exemplo, um paciente com quadro de hipotensão, que se eu vou fazer ali as medicações da sequência rápida de intubação, ele pode evoluir com hipotensão mais severa. Então talvez a utilização do post-dose de adrenalina, né? O recomendado, uma ampola de adrenalina diluída em soro fisiológico, né, em 100 ml, e aí eu vou extrair 20 ml dessa solução. Tem literatura que traz que você extrai 1 ml dessa solução e dilui novamente para 20, tá? Então eu vou extrair aí 20 ml dessa solução e vou utilizar de 0,5 até 2 ml, né, para poder aplicar nesse paciente no momento adequado para impedir uma hipotensão severa, tá bom? Na sequência rápida de intubação propriamente dita, né, a gente tem o fentanil, é um analgésico, né, muito potente, tem meia-vida mais curta, é 1 a 3 microgramas por quilo, ele é feito para pré-indução, né, desse paciente, a apresentação dele é 50 microgramas por ml, então a gente faz em torno de 3 ml para um paciente de aproximadamente 70 quilos. Ele tem rápida ação, curta duração e elevada potência. A dose a ser utilizada é uma dose baixa, tá, gente? Lembrando que ele tem um efeito 100 vezes maior que a morfina. Tá? E cuidado, né, obviamente, com pacientes hemodinamicamente instáveis. Uma outra questão significativa em relação ao fentanil é que ele não deve ser aplicado de maneira extremamente rápida, tá? Pois ele pode causar rigidez torácica. E ali ao lado, né, com a interrogação, lembrar de observar, né, se por acaso nesse paciente foi feito lidocaína e quais são os efeitos da lidocaína, que não necessariamente haja necessidade de realização do fentanil. Então é uma das opções que a gente pode utilizar. A ketamina, né, é uma outra medicação, é um anestésico dissociativo. A aplicação dela é de 1 a 2 miligramas por quilo, então num paciente de 70 quilos também em torno de 3 ml. É utilizado também na indução, face à pré-oxigenação, faz um bolus lento, evitando a apneia transitória, mas pode evoluir aí com alucinações, tá? Então às vezes é necessária a correção da dose para poder evitar os quadros de alucinação, né? E não inibe reflexo de via aérea. Então sempre, tá, gente, na hora de fazer a sequência rápida para intubação, sobretudo no serviço de atendimento móvel de urgência, né, no atendimento pré-hospitalar, lembrar da utilização da succinilcolina, né, que é um bloqueador neuromuscular, tempo de meia-vida curto, excelente para ser associado às medicações para fazer uma intubação mais adequada dos pacientes. O etomidato é um hipnótico intravenoso de ação curta, 2 mg por ml, a apresentação em 10 ml. A recomendação de utilização de 0,3 mg por quilo. Tá? Então, um paciente de 70 quilos, uma ampola, né? 10 ml. Tá? Bom perfil para pacientes com hemodinâmica desfavorável, pois ele é cardioestável, então para a gente, do atendimento pré-hospitalar, é uma excelente medicação. Lembrando que uma dose maior causa supressão da suprarrenal e a gente pode ter também um efeito rebote, né, com um aumento da pressão arterial. Outras medicações, né? A gente tem, por exemplo, o Propofol, tá? Que é um hipnótico intravenoso de ação curta. Propofol 1%, 10 mg por ml, então uma apresentação ali 20 ml. A utilização de 1 a 2 mg por quilo. Tá? Então, um paciente de 70 quilos, aproximadamente 14 ml. É o único conhecido que não necessita de refrigeração. Aí lembrar de tomar cuidado com pacientes hipotensos por conta do efeito neuroprotetivo. Né? E o bloqueador neuromuscular, né? Aí a gente trouxe para vocês, né, a succinilcolina, succinilmetônio, né? Muito conhecido também como Quelicin, então tem diversas apresentações aí de nomes fantasia, né? Mas é a succinilcolina, 1,5 miligramas por quilo, então 0,15 ml por quilo. Então, paciente de 70 quilos também 10 ml, né? E ele é reconstituído, tem o poliofilizado, diluição líquida e causa paralisação. Então, o paciente vai apresentar ali a fasciculação, vai parar o drive ventilatório e esse é o momento de você realizar a intubação do paciente. Não precisa ventilar, só fazer a pré-oxigenação mesmo. Uma vez que você fez uma boa pré-oxigenação,
o paciente perdeu o drive, você já pode evoluir com a intubação. Outra medicação importante, né, dentro do nosso uso aí cotidiano do serviço de atendimento móvel de urgência é a norepinefrina, né, ou noradrenalina. É uma droga vasoativa, apresentação aí 2 mg por ml, né, então 4 ml. Serve para controle pressórico, né, em estados hipotensivos severos e sem resposta à ressuscitação volêmica. A recomendação, né, diluição de 5 ampolas em soro glicosado 5% ou soro fisiológico, então dilui aí em 180 ml, ou 2 ampolas em soro glicosado 92 ml. E lembrar que a diluição em solução glicosada, né, protege contra a oxidação do medicamento quando exposto à luz. Ok? Então, muito importante essa questão aí relacionada à exposição à luz dessa medicação. Dentro da analgesia, a gente começa falando de um analgésico muito comum, né, a dipirona. A dipirona, apresentação 500 mg por ml, tem 2 ml, então temos 1 grama. É um anti-inflamatório não esteroidal com ação analgésica e antitérmica. Tá? A recomendação é diluição em 8 ml de água destilada ou soro fisiológico. E lembrar que a dipirona tem também efeito hipotensor, tá bom? Então, em determinados casos, a gente precisa avaliar bem essa questão do efeito hipotensor da dipirona, tanto quando a gente tiver interesse, quanto em relação aos riscos, se por acaso o paciente apresenta hipotensão severa, por exemplo. Outro analgésico significativo é o cloridrato de tramadol, tramal, 50 mg por ml, apresentação, tá? 2 ml. É um opioide, né? E diluir sempre, tá, gente, em soro fisiológico 100 ml com infusão lenta, tá bom? Porque a infusão rápida ou até mesmo a própria infusão da medicação pode causar náusea, vômito e um desconforto significativo para esse paciente. Então é importante a gente tomar cuidado com isso. Outra medicação também é a morfina, né, o sulfato de morfina, 10 mg por ml, tá? Então 1 ml. É também um opioide, tá? Para dor aguda, grandes queimados, tá? A gente lembrar de fazer uma analgesia bem potente. No adulto, né, diluir os 10 mg, né, esse 1 ml, em água destilada ou soro fisiológico, né, fazer uma diluição aí para 10 ml e usar a critério. Né? Na pediatria, 1 mg, tá? Em 9 ml de água destilada e utilizar 1 ml para cada 10 kg de peso, ok? Para náuseas e vômitos, a gente tem a ondansetrona, né? Ondansetrona, tá? 2 mg por ml, tá? 2 a 4 ml, que são as apresentações que a gente tem, é um antiemético, tá? Então, para controle de náusea e vômito, a ondansetrona é muito significativa. Tá? Lembrar de tomar cuidado, né, em primeiro trimestre de gestação, por conta do risco de defeito de fechamento orofacial, né, a fenda palatina, ok? Lábio leporino. Vai diluir em ABD ou soro fisiológico, né, diluir aí para 10 ml e aplicar, tá bom? É muito bom no combate à náusea e vômito. Outro que a gente tem também para náusea e vômito, metoclopramida, 10 mg em 2 ml, vai diluir, né, junto a 8 ml de água destilada ou soro fisiológico, então dilui aí para 10 ml, faz uma infusão lenta. Lembrar que o metoclopramida, né, muito conhecido popularmente como Plasil, tá? Então o metoclopramida, ele pode ter reações extrapiramidais, tá? Então a gente pode ter um paciente aí agitado, inquieto, com contrações involuntárias, protrusão rítmica da língua, né? Às vezes até querendo se despir, querendo se soltar, tá bom? Então essa reação extrapiramidal pode acontecer, ok? E se por acaso acontecer, é só aguardar, ela passa, tá? A gente hidrata o paciente, informa obviamente a regulação se houver necessidade, ou ao médico que vai receber esse paciente, que foi feito Plasil, né? Que foi feito metoclopramida, e que esse paciente pode estar apresentando aí essa reação extrapiramidal. Em caso de hemorragia maciça, tá? A gente tem aí algumas informações bem significativas a respeito do uso do ácido tranexâmico, tá? Que é o transamin, ok? 50 mg por ml, né? Então 5 ml. Em caso de hemorragia exsanguinante, metrorragia também significativa, a indicação, né, PHTLS 2020,
e aplicação de 1 grama, 4 ampolas em soro fisiológico, 100 ml, fazer rápido ali nos primeiros 10 minutos, tá? Então correr em 10 minutos. Em consenso é o mais utilizado até hoje, mas a gente tem, né, só para mostrar para vocês aí algumas outras sugestões, né? Então no PHTLS 2022, por exemplo, a recomendação da utilização de 2 gramas, né? Então o dobro aí da dose. O guideline europeu, né, de controle de hemorragia de 2023 continua sugerindo 1 grama. O australiano de controle de hemorragia também de 2023 continua sugerindo 1 grama. Então, em consenso, tá? A recomendação aí da utilização de 1 grama, então 4 ampolas em 100 ml de soro fisiológico e correr aí em 10 minutos, tá? Imediatamente, né, após o trauma, então até 3 horas após o trauma tem a recomendação. Então o ideal é fazer o mais breve possível, ok? A dose geral aí 15 miligramas por quilo, tá? E lembrar, né, que alguns até trazem aí que ela é a dipirona do trauma, tá? Então a utilização do ácido tranexâmico, tá bom? É essencial nesses casos de hemorragia maciça. Em caso de crise convulsiva, a gente tem o diazepam, 5 mg por ml, né, de apresentação, 2 ml. É um ansiolítico para tratamento de mal epilético, de ansiedade e espasticidade, tem uma ação mais prolongada e ele tem um efeito depressor de frequência e de amplitude respiratória, tá, gente? Então, tomar cuidado, né? Esse paciente pode evoluir aí com depressão respiratória significativa, né? Então, tentar ofertar um oxigênio, posicionar bem esse paciente, ficar atento, né, a respeito dessa depressão respiratória, tá? Não tem recomendação de diluição, ele tem uma solubilidade ruim, tá? Ele pode ter uma opacificação ou precipitação e é uma recomendação de utilização endovenosa, tá ok, gente? Porque é uma medicação que tem uma absorção errática intramuscular, tá bom? Eu sei que a gente vê algumas situações aí de utilização de diazepam intramuscular, no entanto, não há recomendação da utilização do diazepam intramuscular, não, tá? A recomendação é a utilização endovenoso do diazepam. E ainda dentro de crise convulsiva a gente tem outra opção, que é o midazolam, 5 mg por ml, tá? E é um sedativo, tranquilizante, em uso, né, em caso de mal epilético, presenciado ou reentrante, tem uma ação mais curta. E em crise, né, se por acaso você está ali, precisa interromper imediatamente, ele é recomendado a utilização intramuscular até a interrupção, tá? Então esse sim, o midazolam sim, tem recomendação de utilização intramuscular, tá? A apresentação, né, dele é de 5 mg por ml, então 3 a 10 ml, e a utilização é de 0,2 mg por quilo de peso, ok? Na crise convulsiva, né, a gente vê aí que no adulto, sem acesso venoso, midazolam, 0,2 mg por quilo intramuscular, e com acesso venoso, diazepam, 0,15 mg por quilo, ou o midazolam, que pode ser utilizado também via acesso venoso, tá? Na pediatria, sem acesso venoso, pode ser utilizado aí o midazolam, 0,2 mg por quilo, intramuscular, via nasal ou retal, ou o diazepam, 0,2 a 0,5 mg por quilo via retal, tá bom? Então, o midazolam intramuscular, né? Fácil utilização. Já com acesso venoso, a recomendação tanto do diazepam ou do midazolam, mas o diazepam 0,2 mg por quilo EV, ok? Ou o uso também do midazolam. Na neonatologia, com acesso venoso, fenobarbital, 20 mg por quilo, se necessário até 40 mg por quilo, e o midazolam, 0,05 mg por quilo em 10 minutos. Outra medicação que a gente pode utilizar na crise convulsiva, né, é a fenitoína, 50 mg por ml, apresentação aí, 5 ml. É um anticonvulsivante recomendado, por exemplo, no quadro de mal epilético. Ele age no córtex motor cerebral, inibe a propagação da atividade epilética, tá, gente? Muita gente fala, né, como se a fenitoína fosse prevenir novas convulsões, tá bom? É muito utilizado esse termo, tá bom? A fenitoína sempre deve ser diluída em soro fisiológico, tá? Pois em soro glicosado ela vai precipitar, vai mineralizar e pode causar embolia dessa forma.
e evitar a aplicação intramuscular, tá, gente? Alto risco de necrose e dano tecidual. Tem que tomar cuidado, né, por conta da possível apresentação de hipotensão ou bradicardia pelo uso da fenitoína. E ali em adulto, né, a gente faz a utilização de 5 miligramas por 1 ml em soro fisiológico. Então a gente vai fazer ali 4 ampolas. Tá? A gente vai fazer aí 1.000 miligramas em 250 ml de soro fisiológico. Já na pediatria, 2 a 2,5 miligramas por quilo dose na utilização da fenitoína. Em caso de intoxicação exógena, existem algumas medicações que a gente pode utilizar, né? Flumazenil é uma delas. A apresentação de 0,1 mg por ml, em 5 ml. É um antagonista dos benzodiazepínicos, né? Então, em caso de intoxicação por diazepam, o benzodiazepínico, de uma maneira geral, é recomendada a utilização do flumazenil. Em adulto, 0,2 mg em 15 segundos. Tá? Se não tem reversão em 60 segundos, pode fazer doses sequenciais até no máximo 1 mg. As doses usuais são de 0,3 a 0,6 mg. Já na pediatria, 0,01 mg por quilo em 15 segundos, sem reversão em 45 segundos, doses sequenciais a cada 60 segundos de também 0,01 mg por quilo. Repetir por no máximo 4 doses, tá? Em caso de intoxicação mista, né, gente, então principalmente com antidepressivo tricíclico, ou antidepressivo cíclico, perdão, amitriptilina, a gente pode ter efeitos tóxicos, né, como convulsão, arritmia, na tentativa de reversão da intoxicação. Então ficar atento aí a esse risco e essa possibilidade de apresentação de convulsão e arritmia, mesmo ao uso do flumazenil, tá? Ainda na intoxicação exógena, em caso de intoxicação, por exemplo, por muscarínicos, né? Então, bloqueio temporário de efeitos muscarínicos graves ou potencialmente fatais e bradicardíacos. E bradicardias, a gente tem, por exemplo, o uso do chumbinho, né, gente, que pode causar isso. A recomendação é o uso do sulfato de atropina, 0,2 a 0,5 miligramas, né, a apresentação. E a infusão é de 1 a 6 miligramas. Pode ser feito endovenoso, intramuscular, subcutâneo e pode ser feito também endotraqueal, né, via tubo, tá ok? Mais utilizado, obviamente, é o endovenoso, tá bom? Então, em caso de intoxicação por chumbinho, a infusão até a obtenção de resposta, né, que é a redução de broncoespasmo, oxigenação melhorada, secagem da secreção pulmonar, isso que é o efeito da utilização da atropina como antídoto, né, digamos assim, para a intoxicação exógena por chumbinho. Em caso de surto psiquiátrico, né, a gente tem a utilização do haloperidol, 5 mg por ml, então uma apresentação aí em 1 ml. É um antipsicótico para perturbações de comportamento. A infusão endovenosa deve ser utilizada quando agudizado, mas o mais comum é a utilização intramuscular, tá ok? Não, apesar da gente utilizar muito comumente o haloperidol, né, o Aldol, junto com a prometazina, que é conhecido popularmente como Fenergan, né, apesar da gente utilizar muito comumente essas duas medicações em caso de surto psiquiátrico, tá, gente? A gente não deve associar o haloperidol e a prometazina na mesma seringa. A infusão deve ser feita de maneira separada, tá? E o próximo é justamente a prometazina, né, conhecido normalmente como Fenergan, 25 mg por ml, tem 2 ml. É um antihistamínico com efeito antiemético, antialérgico e sedativo. Tá? E a infusão intramuscular não deve exceder aí 100 mg por dia, tá bom? Mas é muito interessante a utilização dessa medicação no caso de surto. Estudos mostram então, né, que o haloperidol isolado produz tranquilização sem sedação imediata, porém, ao final de 2 horas, em torno de 59% dos pacientes estão adormecidos. A associação com a prometazina, ela demonstra efetividade justamente na proteção do paciente contra efeito dramático, né? Então, ela vai ajudar nesse controle do quadro de um paciente em surto, tá ok? Essas são as nossas referências, tá? Agradeço desde já a participação de todos vocês. Ficamos aqui no Núcleo de Educação Permanente à disposição para quaisquer dúvidas. Espero ter sido significativo esse conteúdo e que vocês utilizem como referência e possam também buscar
mais estudos e mais referências para melhor utilização e aplicabilidade dentro do nosso serviço de atendimento móvel de urgência. Ok? Muito obrigado, um grande abraço e bom estudo a todos vocês.